Olá, Vascaíno! Vasco goleia o Urubu, placar histórico da base. Nos últimos 10 anos, o maior placar era Vasco 4-1 em cima do Urubu. Hoje foi 5-0. A molecada vingou os profissionais, ou não? E olha, o caso do GB preocupa. Vamos perguntar quem é o responsável. Cadê o médico do Vasco que até hoje não veio dar uma declaração? Vamos falar sobre isso. Mas antes, deixa eu pedir para que você não esqueça de deixar seu like, pedir para que você se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Aproveita, vai lá e ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. Assim, sempre tiver vídeos novos por aqui, o YouTube te avisa, tá falado? Vamos direto para essas notícias aí que, de novo, resumo gigante, tá recheado de notícias para a gente comentar, tá falado? Vamos embora. Olá, vascaínos, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz e está entrando no ar o programa Resumo Gigante. Seu programa de toda noite falando de Vasco. Segunda a sexta, sempre às 7 horas da noite, tem o programa Resumo Gigante aqui no canal, sempre que não tiver jogos do Vasco. De segunda a sexta, em dias que não tem jogo do Vasco à noite. Quando tem, não dá. A gente tem que fazer a live antes do jogo, live depois do jogo. Aí não dá para gravar vídeo aqui à noite. Mas olha só. Começando o Resumo Gigante com uma notícia que eu dei aqui na parte da tarde, acho que foi no almoço gigante, no programa da hora do almoço, e aí, retificando agora, eu falei que provavelmente o contratado do Vasco, Edson Júnior, o Vasco contratou esse rapaz aí, Edson Júnior, para ser scout do Vasco, ele veio do Serrano, o cara veio do Serrano, imagina quem o cara está trazendo no pendrive dele, para oferecer para o Vasco. O scout de quem ele mapeava lá no Serrano, né? No Serrano ele não era nem scout no Serrano, ele era coordenador técnico do Serrano. Tem nada a ver com o scout. Nem o pendrive ele deve ter trazido, porque ele não era scout lá, ele era coordenador técnico e agora vai virar scout no Vasco. Para ser scout no Vasco, qualquer um. Não precisa ter experiência, não. Qualquer um. Sabe mexer em computador, sabe ler e escrever, serve. O importante é ser parça. É, isso aí. O diploma que pesa para ser contratado no departamento de futebol do Vasco é ser parça. Eu falei isso aqui, eu não tinha certeza, um inscrito confirmou e já saiu a notícia mesmo. O Edson Júnior foi parça do Felipe no Bangu. Ele era o coordenador técnico do Felipe, quando o Felipe era o treinador lá no Bangu. É parça, é amigo. E aí, pô, não dá para ser coordenador técnico do Vasco, mas dá para ser o quê? Dá para arrumar uma vaguinha dele no scout. Coloca ele no scout, é mais um, pô, para catar número lá. Qualquer um, isso aí qualquer um faz. E aí, no qualquer um faz do Vasco, nós temos o scout que era do Bangu, que veio para o Vasco, é amigo do Felipe. Agora temos o cara que estava no Serrano e vem para o Vasco porque é amigo do Felipe. Né? Temos o filho do Felipe no Sub-20, inclusive jogou hoje, entrou no segundo tempo, tiraram ele de titular, graças a Deus, botaram o Euder. Hoje o Vasco jogou com o Euder e ele foi banco, mas ele entrou no segundo tempo. É o filho do Felipe. O Marcelo Santana, diretor de futebol, é amigo do Felipe. É o Clube dos Parça. E o Clube dos Parça contrata Lloyd, contrata Jean Davi, contrata essas barangas todas, né? Porque o quê? É os Parça sem competência. Tá aí mais um Parça no Vasco. Mas vamos falar da base, porque a gente tem que falar rápido aqui da vitória, né? O Vasco venceu o Flamengo, né? Tá aí a vitória de 5-0 no Campeonato Brasileiro, Sub-20. O Vasco meteu uma goleada histórica nos últimos 10 anos. O maior placar tinha sido 4-1 Vasco, agora 5-0. O Flamengo dá aquela vingança dos 6-1 no profissional, não dá? Dá um gostinho de desforra, que dá. O Flamengo teve um prejuízo logo no início do jogo, parece que aos 5 minutos, o goleiro do Flamengo foi expulso, ele pegou a bola com a mão fora da área, aí ele foi expulso, substituiu o goleiro e tiraram um da linha, com 11 contra 10, o Vasco dominou a partida inteira, mesmo assim o Flamengo conseguiu jogar no contra-ataque no primeiro tempo e levar o jogo por empate, 0-0. No segundo tempo, com 1 minuto, o GB abriu logo o placar. E olha, com 18 minutos já estava 4-0, eu acho. Com 18, 20 minutos já estava 4-0. E aí o GB, no lance casual, caiu, sentiu e foi substituído. E aí que vai começar a entrar o papo desse vídeo. E aí ele foi substituído e saiu de maca. E o departamento médico do Vasco soltou uma notinha dizendo que o jogador torceu o joelho direito. É nova lesão ou é antiga lesão? É o joelho que o Fenerbahçe não quis contratar ele e disse que ia bichar em qualquer momento. O Vasco, no dia 15 de março, disse que o GB está bem. Não precisa operar, não, está bem. Vamos botar ele para treinar em separado. Ele ficou treinando em separado. Por quê? Eu questionei aqui. Por que esse cara vai treinar separado? Se ele está bem, ou ele vai para o profissional ou ele volta para o Sub-20. Ele tem mais um ano no Sub-20, já que não vão operar o cara.
Ele está bem, o Fenerbahçe que fez frescura do Fenerbahçe, que fez um exame e viu coisas demais onde não tinha, procurou pelo em ovo, que é isso que o Vasco está falando, que o Fenerbahçe procurou pelo em ovo, que ninguém opera ninguém por exame só. O diagnóstico é feito com dor, o jogador tem que estar se sentindo dor, se sentindo mal, etc. Foi isso que o Vasco alegou na época, e não operou. Dia 15 de março, os médicos do Vasco lá falaram aí, jogaram ao vento aí na imprensa, que o jogador está bem, está tudo bem, o jogador precisa operar. Mas deixa ele treinando à parte. Ele ficou treinando à parte, treinar à parte não é a mesma coisa. Aí agora resolveram, depois de uma semana lá ele treinando à parte, colocaram ele para voltar para o Sub-20. Aí ele voltou lá contra o América, contra o Cruzeiro, acho que já jogou o segundo tempo, depois jogou aquela partida contra o América pelo Campeonato Carioca aqui, Liga Rio, Copa Rio, um negócio desse aí, jogou lá no Andaraí. Andaraí não, lá no Julite Coutinho não existe mais Andaraí, pô. Eu tô velho demais. Andaraí não existe mais, né? Andaraí já é um shopping há muitos anos. Não existe mais. Quando eu era garoto que ainda tinha um Andaraí. Eu tô muito velho. Mas é lá no Julite Coutinho, o Vasco disputou a partida lá e empatou com o América, que até teve o Vasco Vermelho de 1-0. O GB faz o gol de empate, mas antes teve um pênalti. O GB foi lá, botou a mão na bola, reclamou, a juíza corretamente inverteu o pênalti, uma bobagem do GB. E hoje, ele jogando o jogo todo como titular do Sub-20, ele já faz logo 2 gols. Ele é um cara que sabe fazer gol, cara. Ele é um cara bom de bola. E aí agora sai machucado, joelho direito, o joelho do Fenerbahçe. A pergunta é uma velha lesão ou é uma nova lesão? Quem vai assumir essa confusão? Quem vai assumir a lesão do GB agora? E aí? Entorse no joelho, caso vai ser caso cirúrgico? Se for caso cirúrgico, está na cara que o Fenerbahçe estava com a razão. O cara ia estourar e ia ter que fazer a cirurgia. Não fizeram a cirurgia no cara antes e agora vão ter que fazer com um jogador aí. Olha, com saúde não se brinca, ainda mais com a saúde de jovem, de atleta jovem. O Vasco tinha que ter vindo a público esclarecer essa situação. O problema foi lá fora, o Vasco ficou queimado, e se o GB tiver que fazer cirurgia por causa da lesão de hoje, vai ficar feio o negócio para o departamento médico do Vasco. O Vasco está queimado lá fora. Aí, o que pareceu para o mundo é que o Vasco tentou vender um jogador bichado. E aí o Vasco tentou forçar uma situação, botou o cara para jogar e o cara estourou. É isso que vai ser falado. Se for caso cirúrgico, está na cara que o problema é mesmo. A pergunta é a antiga lesão ou é uma nova lesão? É uma coincidência? O cara machucou o joelho que o Fenerbahçe falou que podia machucar? Pô, tá muito esquisito isso aí hoje, hein? O rapaz saiu chorando, saiu na maca, chorando. Imagina a dor que esse menino tá passando, a cabeça do garoto. O garoto não consegue exercer a sua profissão. Tá fazendo gol, pô, já voltou pro sub-20, já fez 3 gols na volta do sub-20 em 2 partidas, mas não consegue exercer, não consegue dar continuidade. Será que o departamento médico do Vasco está agindo de forma correta? Isso tem que ser questionado. Vamos ficar em cima, vamos perguntar. Quero ver os canais de jornalistas do Vasco se vão apertar. O departamento médico tem que ser apertado. Isso aí caiu no esquecimento, ninguém falou mais nada. Quando ele chegou da Turquia, que ele voltou, o Fenerbahçe não quis comprar, o departamento médico do Vasco tinha que vir a público e falar, olha só, aconteceu isso, direito dos caras, os caras compram o que eles querem, não querem comprar para lá, mas o atleta não tem nada, tá bem, para lá. Ninguém veio a público falar nada. Por quê? Aí agora botaram ele para treinar em separado, a gente achou esquisito. E aí botaram ele agora para jogar no Sub-20. E aí no Sub-20 ele estourou na 3ª partida dele no Sub-20. Olha, complicada essa história, vamos ficar de olho, vamos ver se vai se falar que é uma nova lesão. Muito estranho o que aconteceu. Se fosse coxa, panturrilha, unha encravada, bateu com a cabeça, quebrou os dentes, quebrou o braço, o pulso, o dedo, mas é o mesmo joelho, o joelho direito dele. Então, cara, tem que olhar isso aí, o que está acontecendo. O cara saiu chorando de maca, pô, meus sentimentos aí pro GB, força aí para ele, para a família, que ele possa recuperar e que o Vasco possa fazer o procedimento certo. Tem coisa errada no departamento médico do Vasco. E olha que o departamento médico do Vasco, DEF, é considerado um dos melhores, cara. O doutor Caldeira tem que vir a público explicar a situação. O Vasco precisa explicar o que está acontecendo. Está feio. E internacionalmente está feio. A ideia que passou é que o Vasco tentou vender um jogador bichado. E se for o mesmo joelho, vai ficar claro que foi o que o Vasco tentou fazer mesmo. Tentou vender bichado. Sabia que estava bichado, forçou o cara a jogar e o cara se machucou na 3ª partida dele no Sub-20. Ou seja, o Fenerbahçe estava com a razão. Se tudo é si, nós vamos pesquisar, tentar descobrir isso aí, mas
Quem é jornalista, que tem canal, que é jornalista, que é vascaíno, tem que descobrir isso. Pelo bem do jogador, pelo bem do Vasco. E esse time de profissional não pode ficar dentro do Vasco fazendo essas barbaridades. O Vasco não é açougue. O Vasco sempre cuidou muito bem dos seus atletas, principalmente dos atletas da base. Para encerrar, pedir para que você não esqueça de deixar seu like, pedir para que você se inscreva no canal. Se você não é inscrito, comenta aí o que você achou dessa nova lesão do GB, né? Que eu acho que até apaga um pouco, né? Esfria um pouco a alegria da vitória em cima do Urubu, né? Claro que é histórico, inenarrável, 5-0, mas a lesão do GB, para mim, ela pesa muito nessa história, porque eu vejo o GB como um cara que pode contribuir no profissional, um cara que sabe fazer gol, um cara que sabe jogar, um moleque forte, bom, mas aí com mais uma operação, mais 10 meses parado, pô, complica demais a situação. Tomara que não seja nada grave, tomara que o gelo ele recupere com o gelinho e dê tudo certo. Vamos rezar para que não seja nada grave aí, mas que seja uma nova lesão, uma lesão diferente do que os exames vinham apontando que o GB podia ter. Ele saiu bem arrasado, chorando na maca. Vamos ver aí como vai ser essa recuperação aí. Vamos ficar de olho mesmo, tentar acompanhar aí. Se bem a base tem menos luz em cima, né? Menos foco. Vai tentar aí pesquisar, ver se a gente descobre mais alguma coisa. Tá falado, galera? Fica com Deus. Amanhã, sábado, não tem o vídeo do Café do Gigante, mas vai ter um vídeo na parte da manhã, lá para as 10h30, 11 horas, vai sair um vídeo aqui no canal. Tá falado? Fica com Deus. Um grande abraço. Até o vídeo de amanhã. Tchau.